Então, para o delete, malta, a gente tem duas práticas comuns. O delete, que é o hard, em que eu vou na base de dados, vou apagar aquela informação, e para isso a gente vai usar, pode usar esse método aqui, get delete, ou seja, que ele vai mesmo na API, chama da API, e vai fazer aquela informação ser apagada. O show output que a gente vai receber é esse aqui, ó, que a coisa foi apagada ou não no tempo, especificamente, o que ele está dizendo. E esse delete, vamos dizer, é o mal, o delete do mal. Porque a gente acaba por perder aquela informação. Ter informação órfã nas tabelas é uma coisa má. Isso porque a gente, por uma quebra de informações, a gente pode ter uma quebra de sequência de dados. Imaginem que esse post está ligado a um utilizador, como está aqui, certo? Não iria acontecer, por exemplo, de quebra de herança no sentido de filho de orfandade, porque o post, né, é filho de um user ID. Então, se eu apago o filho, eu não vou ter órfão. No entanto, imagine que eu apago o ID, né? Ou seja, vou repetir a informação, eu posso ter dito alguma coisa má. O post, ele tem um ID e ele está vinculado a um utilizador. Então, o utilizador é pai do post. Se eu apago o post, eu não vou ter orfandade, porque o utilizador não, pode haver pais sem filhos, né? Mas aqui em base de dados não deve haver filhos sem pais. Então, se eu apago, por exemplo, faço o contrário, em vez de apagar o ID, o post, eu apago o utilizador, aí eu estou comprometendo os meus dados, porque eu estou gerando orfandade nos dados. Então, eu vou ter um post sem pai, sem parent. Isso pode ser mal. Imagine isso em grandes escalas. Assim, se eu tenho no meio eu tenho filhos, netos, bisnetos em informação, certo? Considerem essa informação em termos de hierarquia. Essa hierarquia vai aumentando. Se esse elo se rompe no meio do caminho, eu posso perder informação. Então, na prática, para que não haja graves problemas, e eu não estou entrando aqui no mérito de LGPD, ou Lei de Proteção de Dados, se tem que apagar ou não tem. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou entrando no mérito da orfandade da informação dentro da integridade de dados, certo? Se eu quebro essa integridade, eu posso ter problemas graves de exceções das minhas da aplicação. Então, o que é mais adequado fazer? Um soft delete, em que, em vez de eu ir apagar o user, por exemplo, eu digo que ele deixou de estar ativo na minha DB. Tem outras práticas que são comuns, que dizem respeito à lei de proteção de dados, que aí não vale a pena falar agora, mas que fazem outro tipo de manipulação, que em vez de usar os dados, substituem os dados do utilizador por outros dados. Então, em vez de ser fulano, beltrano, ciclano, eles colocam xxx, yyyy no nome da pessoa, mas o ID vai continuar lá. E eles tentam garantir que aquela informação da pessoa não vai ser, da pessoa especificamente não vai ser, ou não vai permanecer, né? Vai ser desvinculada da aplicação. Questões à parte, o delete eu apago de fato, deixa de existir na base de dados. O soft delete, eu crio uma informação dentro do campo que aquele utilizador ou aquele dado, aquela informação não está ativa. E a gente às vezes coloca o termo como is deleted. Se isso for true, aquela informação não vai ser mostrada. No nosso método aqui, a gente está falando de um hard delete, em que ele iria à base de dados, a gente está falando de fake data, iria à base de dados e apagaria essa informação. Vamos fazer as duas coisas. Vamos partir do hard delete. Então, no hard delete, a gente vai aqui na nossa API, chamar aqui um método delete,
E essa vai ser a diferença. E é exatamente isso. O endpoint vai ser o posts e o ID vai ser o ID do post que nós pretendemos apagar. Então, a resposta que nós temos aqui de show output do delete é um arquivo jornal. Ele já faz aqui. Aqui já, desculpa, aqui não é hard delete. Deleted. Aqui é soft delete. Eu já tenho o deleted true e a data que foi apagado. Peço desculpas. Isso aqui já é soft delete. Então adiciona duas informações aqui. Vou adicionar essas informações no nosso post. Tá aqui, ó. Perdão. Vou fazer assim. Então, não vou fazer isso usando o JSON do C Sharp, certo? O property name é esse, ó, isDeleted, vai ser booleano e vai ser isDeleted, só isso. O deleted on vai ser isso aqui e vai ser deleted on aqui. Deleted on, e em vez de ser um int, ele está dizendo aqui que é um isOTime, certo? Então, o isOTime a gente vai colocar aqui como datetime. Isso aqui vai ser o nosso... Ele vai receber a data de quando foi apagado aqui e um isDeleted true ou false aqui. Só isso. Vamos voltar aqui. Nosso isDeleted, que é um soft deleted, vai vir vai ter como resultado uma task que vai retornar um valor, que é esse aqui, o post. Um post. Deleted post com ID. Pronto. Vejam, muito embora isso aqui seja um soft delete, a gente está chamando o método delete. Não é o mais comum, certo? Quando a gente faz soft delete, o mais comum é a gente usar o update. Por quê? Porque eu vou mudar só uma propriedade do objeto. Eu não vou mudar mais nada. Uma ou duas, como é o caso aqui, certo? A gente vai seguir com isso, mas eu depois vou fazer o soft delete na mesma. Então aqui, o soft delete, né, a gente está fazendo o soft, desculpem, esse método que nós estamos utilizando, ele é mais próximo de um hard delete, mas o retorno, vejam, é um soft delete. O outro método que eu vou mostrar para vocês é, de fato, um soft delete, né, que nos vai retornar um output do update. Porque o soft delete nada mais é do que um update. Só isso. O método muda e a prática também muda. Então, tá aqui. Vamos agora fazer a utilização dele. Como é que a gente utiliza? Vou dar um exemplo. A gente pode utilizar ele na própria página de lista. Ou então pode utilizar na própria página de detalhe. Então, vou dar um exemplo aqui no detalhe. Eu tenho aqui, vou criar um botão fora do meu formulário. Não precisa ser no formulário. Ele vai ser um class btn. Eu vou colocar danger, que é perigoso, certo? E que ele vai ser um delete. O nosso método vai ser aqui, eu vou chamar um arroba onClick, que vai chamar o método onDelete. Esse método onDelete vai vir aqui, vai ser um private. Task, async task, onDelete. E nós vamos chamar aqui o método para apagar o dado, a informação. Vejam que ele tem que ter, isso aqui, eu vou até fazer uma coisa, é o seguinte, eu vou colocar uma condição aqui, esse botão só vai aparecer se user ID, perdão, se o ID ponto tiver valor, certo? Senão não faz sentido ele aparecer. Então aqui, isso aqui vai para aqui para cima.
Se o ID tem valor, é porque a gente está em edição, e edição tem valor, e eu posso deletar, senão não apaga. Logo, eu posso só colocar aqui, poderia colocar sem o if, mas eu devo garantir também no método essa mesma, essa validação, de que somente se tiver um ID é que ele vai apagar. Então aqui eu vou escrever assim, if id has value, ele vai fazer a chamada do await, ponto, await post API, ponto, delete post async, e nós vamos passar aqui o post, ponto, id. Ou se não, podemos passar simplesmente o id, que ele tem que coincidir esse id que a gente está passando aqui, ele tem que coincidir com o id que o utilizador tem aqui. Vou atualizar aqui e vamos visualizar isso. Então, aqui, vou abrir vejam aqui aparece, certo? Delete, porque tem ID. Vou tirar o ID aqui, já não aparece nada. Então, vou colocar aqui de novo 2 e o delete já aparece. Vou colocar um breakpoint aqui, ó. Vou fazer o delete, chamou aqui o método, avançou, já passou do delete e agora ele vai chamar o método da API. Certo? Então, vou avançar aqui, ó, para frente e já foi. O que é que pode fazer para melhorar isso aqui? Eu vou colocar chavetas aqui e vamos atualizar a mensagem. Certo? E vamos fazer uma coisa. Se o utilizador foi apagado, ele não tem por que estar nessa página. Ele vai ter que voltar para a página principal. A gente nem precisa passar mensagem, né? Ou a gente poderia passar mensagem, chamar um OK e o OK retornar para outro ecrã. Vamos só retornar, depois a gente melhora isso. Então aqui vamos colocar aqui um var response é igual a um post, ele vai buscar o post e vamos colocar aqui uma condição. If o nosso response ponto is deleted, se for true, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma navegação, vai voltar para a página anterior. Como é que a gente volta para a página anterior? Aqui a gente vai fazer uma injeção não, um inject de um serviço em Blazor que é o Navigation Manager. Ele permite que a gente possa navegar entre páginas, inclusive. Então aqui o Navigation Manager, nós vamos chamar de Navigation Manager. E vamos chamar ele aqui, ó. Se o post for deletado, ele vai fazer o Navigation Manager, await, Navigation Manager, ponto, navigate to. Isso aqui significa dizer, ele não vai ter await, peço desculpas. Ele significa dizer que ele vai navegar aqui, ó, para a raiz da aplicação, que normalmente é a página home, certo? Se tudo correr bem. Então vamos atualizar aqui a nossa página. Vou abrir aqui. Vejam lá. Vou fazer o delete e ele navegou para a página principal. É óbvio que ele não apaga de verdade, né? Se a gente não tem só tem fake data, mas a coisa está correndo bem aqui. Open, delete, ele volta para a página principal. Significa dizer que ele está chegando aqui se o post for receber a informação de delete. Para finalizar, o soft delete, eu vou mostrar para vocês. Não está aqui na API, no sentido de a gente não. A API já trabalha, como a gente já falou, em modo soft delete, porque já dá o retorno aqui. Nos projetos estou falando dos projetos que eu já trabalhei. Mais comumente, a forma mais comum dos projetos trabalharem é chamando o método post e alterando a informação lá. Então, vou fazer aqui, ó.
essa demonstração. Então, em vez de a gente ter um delete, a gente vai ter isso aqui, ó. Ctrl C. Então, em vez de delete, a gente vai ter um método update não put, peço desculpa, put. E aqui o nome do método vai ser delete, vou colocar aqui soft delete post async, certo? Soft delete post async. Nesse método, o que a gente faz? Muda o ID do utilizador. Então, eu vou fazer aqui, ó, um outro botão na página detail, que nós vamos chamar aqui de, vou duplicar isso aqui, ó, soft delete. Eu vou colocar, em vez de danger, vou colocar alert. Deixa eu ver se vai. btn warning, é warning. Pronto, em vez de alert, para notar a diferença também. E aqui, a gente vai chamar um outro método. Eu vou chamar aqui o onDelete, onSoftDelete. Pronto. Se o ID tem valor, então aqui vai ser o softDelete, assim. Vamos passar o ID na mesma, só que vou fazer uma correção, inclusive. Não é aqui, não é só o ID value. Aqui a gente tem o post e o... Não, baixa só o ID, não precisa passar mais informação. É isso. Porque assim, esse delete, né, do que a gente está falando do put, ele vai acontecer no endpoint. Então, nem vale a pena falar isso para vocês, eu já estou pensando no uso da API. No endpoint, quando a gente recebe dentro da API, é que a gente utiliza isso como put e não como delete. Então, a chamada na API, a entrega na API, isso vale a pena, só vai valer a pena mostrar na API, não vale a pena mostrar agora, é quem vai se encarregar de quando receber esse ID aqui, em vez de chamar, e o método vai ser chamado, o método aqui está certo. Aqui é put, está certo. Aqui também é put e também está certo. A diferença aqui é que soft delete post, exato. A diferença que a gente tem aqui basicamente é que nesse caso a gente não está controlando a API, é o que o dummy.json está fazendo. Nesse aqui a gente vai controlar mais à frente. Então isso é só uma demonstração. Nas próximas aulas que eu disse que ia fazer isso, a gente vai começar a trabalhar com a API e a gente vai chegar aqui, que é nós conseguimos dentro da API identificar que esse método é um put e que como put a gente vai fazer uma mudança. E essa mudança vai ser uma entrega de um valor diferente. Porque a gente só passa o ID. E dentro do método soft delete post, que vai ser trabalhado na API, o que a gente teria basicamente seria uma modificação como essa aqui. O post ponto is deleted passa a ser true. Só isso. Tá? Eu vou parar aqui a gravação, não vale a pena a gente continuar, porque o soft delete a gente não vai conseguir implementar como eu gostaria, e somente quando a gente mesmo criar nossa API. E pronto, é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui, me perguntem qualquer